Mateus capítulo 7, no verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ou é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, e o que diz aí? E não as pratica ou não coloca em prática, é comparado, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O tema desse sermão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você que está aí ouvindo, com você que Deus preparou este momento, preparou esta oportunidade para que você pudesse ouvir esse sermão. O tema é: só permanece firme na crise quem pratica a palavra. Vou repetir mais uma vez: só permanece firme na crise quem pratica a palavra. Vamos todos repetir? 1, 2, 3 já. Isso, só permanece firme na crise quem pratica a palavra. Neste versículo aqui, Jesus ele fala sobre 2 homens, 2 casas e 2 resultados diferentes diante de um mesmo problema. Vou repetir mais uma vez. Nesse texto aqui, Jesus ele fala sobre 2 homens, 2 casas e 2 resultados diferentes diante do mesmo problema, diante do mesmo contratempo, diante da mesma dificuldade. Esses 2 homens, cada um construiu sua casa, cada um investiu tempo, investiu recurso, investiu esforço, e após a casa estar construída, ambos enfrentaram os mesmos problemas. A mesma chuva que veio na casa de um, veio na casa do outro. O mesmo transbordar dos rios, o mesmo vento forte, impetuoso, a mesma tempestade veio sobre a casa dos 2. Só que diante do mesmo problema, um perdeu tudo e outro não perdeu nada. A casa de um desabou completamente e foi grande a ruína. A casa do outro não. Enquanto a casa de um permaneceu firme de pé, diante da tempestade, diante da chuva, diante do vento impetuoso, a casa do outro não resistiu e caiu. A casa do outro sucumbiu e foi grande o prejuízo, foi grande a ruína. Eu quero extrair desse texto, dessa palavra que Jesus falou aqui, 3 ensinamentos importantes para a nossa vida. O primeiro ensinamento que eu quero extrair daqui: todos estão sujeitos a enfrentar os mesmos tipos de problemas. Diga assim: todas as pessoas estão sujeitas a enfrentar os mesmos tipos de problemas. Nesse texto aqui, os 2 homens idealizaram a sua casa. Os 2 homens, cada um investiu no seu sonho. Construíram ali o seu lar para morar e conviver com a sua família. Os 2 homens, nenhum deles imaginou que um dia sua casa seria atingida por um contratempo inesperado. Nenhum dos 2 imaginou que um dia a chuva forte, o transbordar dos rios, o vento impetuoso, a tempestade viria contra a sua casa. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós não sabemos quando os ventos fortes, as tempestades, o transbordar dos rios, as dificuldades, as crises e os problemas vêm contra a nossa vida. Um dia você acorda, está tudo bem, você está com saúde, você está com disposição, você sai para fazer uma caminhada, e na caminhada você sente uma dorzinha, e aquela dorzinha se torna incômoda.
E de um outro dia para o outro aquela dorzinha persiste, aumenta, e você vai no médico, é constatado o quê? Um tumor. E ali começa a sua crise, ali começa o vento impetuoso, ali começa o transbordar dos rios, ali começa a sua luta, a sua provação. E trazendo aqui para os nossos dias, quantas pessoas que idealizaram ter sua casa, construir sua família, investiram no seu sonho, planejaram viver bem e serem felizes, mas foram atingidas por um acontecimento inesperado, foram surpreendidas por uma situação que jamais imaginavam que poderia acontecer. Um exemplo: quantas pessoas nesse exato instante estão enfrentando a dor da perda de um ente querido? Não apenas ela, mas outros também estão enfrentando esse mesmo problema. Tanto aqui em Pedreira, Jaguariúna, Mogi Guaçu, enfim, no Brasil todo e no mundo todo, neste exato momento, alguém está sofrendo com a perda de um ente querido, de um filho, de um marido, de um pai, de uma mãe. Várias pessoas nesse exato momento estão passando pelo mesmo problema, pela perda de um ente querido, pela perda de alguém que amavam. Quantos pais que nesse exato momento estão enfrentando a mesma tempestade, estão enfrentando a mesma crise, o mesmo problema, estão sofrendo com um filho que se envolveu em drogas. Quantas mães nesse exato momento estão chorando por causa de um filho que se envolveu em caminhos errados, estão passando pela mesma tribulação, pelo mesmo problema, pela mesma tempestade, pelas mesmas dificuldades. Quantas esposas que estão enfrentando o mesmo problema, com maridos infiéis, adúlteros, alcoólatras, viciados em drogas, viciados em jogos. Mulheres que nesse exato momento estão vivenciando a mesma dor da traição. Quantos jovens, crianças e adolescentes que estão enfrentando os mesmos problemas, nesse exato momento estão enfrentando o mesmo problema da decepção, da mágoa com seu pai, com sua mãe, que abandonou a família, que abandonou o lar para viver com outra pessoa. Muitas pessoas nesse exato momento estão enfrentando a mesma crise, a crise financeira, contas atrasadas, não tem dinheiro para pagar, as dívidas acumulando a cada mês, a cada semana, estão desempregadas, estão enfrentando a mesma situação. No texto que nós lemos aqui, esses dois homens construíram cada um a sua casa, investiram cada um o seu tempo, o seu esforço e enfrentaram o mesmo problema. Há muitas pessoas, irmãos, em várias partes do mundo, que estão enfrentando o mesmo problema, a dor da decepção, os problemas são idênticos, as crises são semelhantes. Ouça bem, ao mencionar duas casas diferentes que enfrentaram as mesmas chuvas, os mesmos ventos, a mesma tempestade, Jesus ele procura nos conscientizar de que neste mundo todos estão sujeitos a enfrentar os mesmos problemas, as mesmas crises, numa mesma intensidade. No texto, Jesus faz uma distinção entre os dois homens que estavam enfrentando a mesma chuva forte, o mesmo transbordar do rio e o mesmo vento impetuoso. Enquanto a casa de um caiu e foi grande a sua ruína, a casa do outro permaneceu em pé, permaneceu firme. Por que será que, diante da mesma crise, algumas pessoas conseguem se manter estabilizadas e outras não? Por que será que algumas famílias, passando pela mesma crise idêntica, umas vencem e outras não? Por que algumas pessoas, diante de uma decepção, elas conseguem superar a decepção, conseguem encontrar forças para vencer a decepção, enquanto outras são destruídas, são derrotadas, entram em depressão por causa de uma decepção? Por que algumas pessoas conseguem sair fortalecidas de uma crise e outras são destruídas em meio à crise? Examinando as palavras de Jesus, nós descobrimos que o problema não estava no vento forte, o problema não estava na chuva, o problema não estava no transbordar dos rios, o problema não estava na tempestade, mas o problema estava na base, no fundamento em que a casa foi edificada e foi construída. Porque um construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu a sua casa sobre a areia. Então preste atenção, o sair fortalecido ou ser destruído diante de um problema que aconteceu ou está acontecendo na sua vida,
depende muito da sua estrutura espiritual, emocional e da força que existe dentro de você para suportar o problema e a crise. Vou repetir mais uma vez. Ou sair fortalecido ou ser destruído diante de um problema que aconteceu ou está acontecendo na sua vida, depende muito do alicerce, depende muito da estrutura, depende muito do fundamento em que a sua vida espiritual, emocional está edificada. E depende também da força que existe dentro de você para suportar o problema e para enfrentar a crise e vencer a dificuldade que você está enfrentando. No Salmos 18, no verso 1 e 3, o salmista diz assim: Senhor, Tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Por que umas pessoas sucumbem diante dos problemas, das lutas, das dificuldades e das crises? Porque a sua vida não está fundamentada, não está alicerçada em Deus, não está fundamentada, alicerçada em Jesus. O salmista ele é enfático em dizer: Senhor, nas perseguições Tu és a minha força, nas provações Tu és a minha rocha, nas tribulações Tu és a minha fortaleza, nos momentos difíceis Tu és o meu libertador, Tu és o meu rochedo em quem encontro proteção, Senhor. Nos momentos difíceis da minha vida, o meu coração está firmado em Ti. Eu tenho a certeza, eu tenho uma convicção de que o Senhor é o meu Deus, de que a minha vida está nas Tuas mãos, e os meus problemas o Senhor vai dar forças para enfrentar e para vencer. Mas enquanto as pessoas não têm Deus como o seu alicerce, o seu fundamento, não têm Jesus como a sua base, a sua vida espiritual não está fundamentada, elas sucumbem diante dos problemas, das lutas e das dificuldades. Esses dias passou alguém aqui, pediu oração, e ela falou: eu não consigo enfrentar as dificuldades da minha vida, porque eu me decepciono muito com as pessoas. E eu falei: você precisa aprender a lidar com suas emoções, com os seus sentimentos. Pessoas que não conseguem alicerçar a sua vida sentimental, os seus sentimentos, as suas emoções, diante de qualquer situação, ela fica desestabilizada emocionalmente. Os seus sentimentos deixam ela abalada, desestruturada. Então ela precisa fundamentar, alicerçar as suas emoções em Deus, em Cristo e na palavra de Deus. Porque decepção todos nós passamos, frustração todos nós passamos, traição todos nós passamos, lutas, dificuldades, provações, tristeza, todos nós passamos. Mas por que uns conseguem permanecer firme, atravessar por aquilo e sair como vencedor, e outro não consegue, e outro sucumbe, entra na depressão e pensa até em tirar a sua própria vida? Por quê? Porque a vida dela, o coração dela não está alicerçado, não está fundamentado, não está fazendo de Deus a sua rocha, a sua força. Outro ensinamento que nós podemos aprender nesse texto é que nada tem poder de derrubar quem está alicerçado na palavra. Repita comigo: nada tem poder de derrubar quem está alicerçado na palavra. No verso 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Ouça bem: qualquer pessoa que não alicerça a sua vida espiritual, que não alicerça a sua vida conjugal, sentimental, profissional e familiar nos princípios ensinados por Jesus, está sujeita a cair diante das situações adversas que vierem contra a sua vida. Por que muitos casamentos, relacionamentos estão abalados? Casamentos estão em ruínas, estão sendo destruídos. Porque o casal não está alicerçando o seu casamento na palavra de Deus.
Não está alicerçando o seu relacionamento conjugal, fundamentando em Deus, na palavra de Deus. Não está trazendo Deus para o seu casamento, não está trazendo Deus para o seu relacionamento. Não está colocando em prática os princípios da palavra de Deus. Então a casa cai. Se o seu casamento, se a sua vida sentimental, namoro, noivado, relacionamento, qualquer que seja, não estiver fundamentado nos princípios da palavra de Deus, uma hora ou outra, quando vir a crise, quando vir a tempestade, quando vir os problemas, quando vir os conflitos, quando vir as adversidades, a casa vai cair, a casa vai ruir. Quando uma pessoa ouve e aprende a palavra de Deus, mas não obedece colocando em prática, no dia em que os problemas se levantarem em sua vida, essa pessoa não terá estrutura para enfrentar e suportar o problema e a crise. Então a palavra que Deus traz para você, que está aí ouvindo, você precisa estruturar a tua vida emocional, sentimental, conjugal, profissional, financeira, na palavra de Deus, na palavra de Cristo, nos princípios do Senhor, para que diante das dificuldades, das crises e dos problemas, você não venha cair em ruína. A casa não venha cair, o problema não tenha poder de te destruir, porque Jesus foi enfático em dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre algo firme, sobre algo sólido. Veio o vento, veio a tempestade, transbordaram o rio, mas a casa permaneceu firme de pé, não se abalou, não caiu, não foi destruída. É assim que Deus deseja para mim e para você. O que está desestruturando a sua vida? O que está abalando você? O que está arruinando? O que está quase destruindo algumas áreas da sua vida? Se você estiver fundamentado, alicerçado nos princípios de Cristo, obedecer e praticar, pode ter certeza, a crise vai passar, as lutas vão passar, e você vai permanecer firme na presença do Senhor. Jesus disse que todos que ouvem e praticam sua palavra são semelhantes ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Rocha é símbolo de resistência, de durabilidade, de persistência, de firmeza e de estabilidade. Enquanto que a areia representa o quê? Instabilidade, falta de solidez, incerteza, inconstância e insegurança. Em Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus disse assim: passará o céu e a terra, mas o que ele diz? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se o céu e a terra passam e as palavras de Jesus permanecem para sempre, isso significa que, se nós permanecermos firmes, praticando a palavra em obediência, as lutas, os problemas, as adversidades e crises que vierem sobre a nossa vida vão passar e nós iremos permanecer firmes, não seremos destruídos pelos problemas e pela crise. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Jesus falou: o céu e a terra passam, mas as minhas palavras não passam. Então, se eu e você obedecermos e praticarmos as palavras de Jesus Cristo, a crise, o problema, a adversidade, a provação, a tribulação vai passar, mas nós vamos ficar firmes, de pé, como vencedores. Ah, mas pastor Carlos, a crise, o problema trouxe perdas na minha vida. Muito mais tem Deus para acrescentar na sua vida, se você permanecer firme na sua palavra. Está entendendo? Olha que maravilha que Jesus está nos ensinando. Agora pare nesse momento e reflita: qual tem sido o fundamento, o alicerce onde você tem construído os seus sonhos, sua vida sentimental, profissional, conjugal e financeira? Qual é a base? No que está alicerçando? Qual é o fundamento? Que valor você tem dado à palavra de Deus, aos princípios de Jesus? Que lugar os ensinamentos de Cristo têm ocupado em seu coração? Para muitas pessoas, irmãos, o dinheiro tem sido o alicerce sobre o qual estão buscando construir sua felicidade. Outros estão fazendo dos bens materiais o fundamento da sua vida. Tem gente que fala assim: ah, quando eu ficar rico, vou ser feliz. Não,
Tem muitas pessoas que são ricas e são infelizes. Tem pessoas que têm pouco, mas são felizes, porque a vida dela está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Deus é o Senhor da vida delas, então elas são felizes. Aqueles que o trabalho, a empresa, o seu namorado, o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, tem sido o seu alicerce. Tem gente que fala assim: ai, o meu marido é o meu alicerce. Ah, se ele é o teu alicerce, minha irmã, está perdidinha. O dia que ele pisar na bola, o dia que ele partir dessa para melhor, passar pela porta da eternidade, e aí você vai: perdi meu alicerce, perdi a minha base, perdi meu fundamento, o que eu faço na vida? Você fica desorientada, desordenada, não sabe o que fazer, entra em depressão. Tem gente que fala assim: ah, meu filho, a minha filha é tudo para mim, é a minha base. Ixi, não faça de alguém a sua base, o seu fundamento. Porque se essa pessoa te decepcionar, você está na roça. Você vai entrar numa profunda mágoa, num profundo ressentimento. Então nós não podemos fazer de pessoas, de coisas, de dinheiro, de bens materiais, daquilo que temos, a nossa base, o nosso fundamento. Porque e se um dia perdermos? E aí? Perdemos o chão, a nossa vida é destruída. Mas se a palavra de Deus e Deus for o nosso fundamento, nós podemos passar por perdas, mas as perdas não destroem a nossa vida, não arruinam a nossa vida. Ficamos tristes, mas Deus transforma a tristeza em alegria, choro e lágrima de dor em lágrimas de cura. Ouça bem, o que tem levado muitos homens, mulheres, jovens, adolescentes à ruína e até mesmo cair da fé, não são propriamente os acontecimentos em si, mas sim naquilo em que estão fundamentando suas vidas, seus sentimentos e sua esperança. Preste atenção, se você não está fazendo da palavra de Deus o alicerce para os seus sonhos, o alicerce para o seu casamento, o alicerce para o seu relacionamento sentimental, o alicerce para a sua vida profissional e financeira, quando vier os ventos fortes da crise, das tempestades, a casa cai. A casa vai cair, e grande vai ser a ruína. Então vou repetir mais uma vez: nada tem poder de derrubar quem está alicerçado na palavra. Diga assim: nada tem poder de derrubar quem está alicerçado na palavra. Agora coloca a mão no peito e diga assim: eu preciso alicerçar a minha vida nos princípios da palavra de Deus. Amém? Então a partir de hoje, você que está ouvindo essa palavra, é casado, é casada, comece a alicerçar, fundamentar o seu casamento nos princípios da palavra de Deus. Se vocês são cristãos, são convertidos, comecem a orar juntos, comecem a estudar a Bíblia, comecem a ler a Bíblia. Se você é jovem, deseja ter um relacionamento, deseja encontrar alguém, fundamente isso na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e a coisa vai dar certo. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você tem uma firma, alicerce ela na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Vai ser bem sucedido. Ah, pastor, daí nunca vou passar por crise. Todos passam por crises, problemas e dificuldades. Mas da crise, no problema, na dificuldade, você vai permanecer firme. Não vai ser destruído. Amém? Vamos lá. Outro e último ensinamento que nós podemos aprender aqui. Nossas escolhas determinam os resultados em nossa vida. Diga assim: as minhas escolhas determinam os resultados da minha vida. No verso 24 diz que o homem sábio escolheu e decidiu construir a sua casa sobre a rocha. O homem tolo, o homem nécio, o homem insensato escolheu e decidiu construir a sua casa sobre a areia. Então todas as pessoas, irmãos, são livres para fazer suas escolhas e para tomar a decisão que quiserem, mas não são livres das consequências de suas escolhas e decisões. Pessoa sábia edifica a sua vida, constrói as coisas baseado na palavra de Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus tem prazer em honrar a sua palavra. Quando a pessoa constrói algumas coisas fora da palavra de Deus, Deus não tem compromisso em manter em pé.
Deus não tem compromisso em abençoar. Deus não tem compromisso em fazer que ela seja próspera. Deus não tem compromisso, porque aquilo que ela construiu, não construiu no alicerce, não construiu na rocha, não construiu baseado na palavra de Deus. Ela construiu baseado o quê? Naquilo que pensava, naquilo que achava, naquilo que sentia, na areia. E a casa cai. E daí tem gente que fala assim: ai, por que não deu certo? Por que Deus não abençoa? Por que Deus não abençoa a minha vida? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que faz as coisas fora dos princípios da palavra de Deus? Então Deus não tem compromisso em abençoar. Deus não tem compromisso em honrar. Ele tem compromisso com a palavra dele. Pare neste momento e reflita. Que escolhas e decisões você tem tomado? Que escolhas você tem feito? Que decisões você tem tomado? Essas escolhas e essas decisões está fundamentada na palavra de Deus? Está baseada na palavra de Deus? Se tiver, Deus está com você. Deus está no negócio. Mas se as suas escolhas e decisões estiverem baseadas no seu sentimento, naquilo que você acha, naquilo que você pensa, do seu jeito, fora dos princípios de Deus, não espere que Deus assuma o compromisso de fazer você prosperar. Não espere que Deus te abençoe. Não cobre de Deus, porque Deus não tem compromisso, não está no negócio. Qual tem sido o fundamento de suas escolhas e decisões? Será que suas escolhas e decisões estão baseadas naquilo que você acha, pensa e sente, ou naquilo que Jesus ensina na sua palavra? Aí eu acho, aí eu sinto, aí eu tenho por mim, aí eu penso. E o que Deus diz? E o que Deus pensa? E o que Deus acha? Está em conformidade com a vontade dele? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai em frente, segue em frente, porque o Senhor é com você. Mas se não estiver, reveja suas escolhas, reveja suas decisões. Ouça bem, todos nós, um dia ou outro, enfrentamos problemas, dificuldades, contratempos e crises que vêm como ventos e tempestades. Agora, o sucumbir diante das crises e problemas ou permanecer firme e vencê-las, depende de nossas escolhas e decisões em relação à palavra de Deus. Para nós concluirmos, os resultados bons ou ruins em qualquer área de nossa vida são determinados pelas escolhas que fazemos e pelas decisões que tomamos. Qualquer escolha e decisão importante, vou repetir mais uma vez, qualquer escolha e decisão importante em que a palavra de Deus e os princípios de Jesus são rejeitados, são deixados de lado, são desprezados, é como construir a casa sobre a areia. No futuro, quando vier problemas e crises, a chance da casa cair é grande e o prejuízo é enorme. Só permanece firme na crise quem pratica a palavra de Deus. Então pode ser que diante das crises, dos problemas, das dificuldades que você está enfrentando, você não está conseguindo permanecer firme, está abalando, você está desestruturando a sua vida emocional, espiritual, sentimental, conjugal, financeira, profissional, porque você não tem fundamentado a sua vida nos princípios da palavra de Deus. Se você não fizer a escolha e a decisão certa de obedecer e praticar a palavra de Jesus diante dos problemas e crises, a sua vida, a sua casa pode cair e os prejuízos podem ser grandes. Que hoje, após esta palavra, você possa tomar uma decisão, fazer uma escolha de ser como um homem sábio, edificar e construir a sua casa sobre a rocha. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Que a partir de hoje você possa ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Ouvindo e colocando em prática, você vai estar construindo, edificando sobre a rocha. Pastor, não vai vir problema? Problemas virão, porque todos passam por problemas, dificuldades e crises. Mas as dificuldades, os problemas e as crises não vão te derrubar, não vão te destruir. Você vai passar por ela, mas a casa vai ficar em pé, firme, inabalável. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu compartilhei a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração.
sobre os dois fundamentos, em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27. E o tema do sermão que nós compartilhamos: só permanece firme na crise quem pratica a palavra. Se essa pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, a crise, os problemas, as dificuldades, os conflitos, as adversidades estão abalando, estão desestruturando, que a partir de hoje ela entenda que se ela praticar a tua palavra, obedecer a tua palavra, o Senhor está com ela. O Senhor é a força, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a segurança, o Senhor é o Deus na vida desta pessoa, e o Senhor vai dar vitória. Se passou por perdas, muito mais tem o Senhor para acrescentar, porque o Senhor tem prazer em honrar com a tua palavra. Todos estão sujeitos a enfrentar os mesmos tipos de problemas, Pai. Pode ser que esta pessoa que está aí sofrendo com uma decepção, sofrendo, a Deus, por uma perda, outras pessoas também passaram por decepção e por perdas e superaram e venceram. Se outras pessoas venceram, ela também pode vencer. Se outras pessoas superaram, ela também pode superar. Mas que ela possa edificar a sua vida nos princípios da tua palavra, porque nada tem poder de derrubar quem está alicerçado na tua palavra. Se esta pessoa que ouviu hoje, Senhor, esse sermão, tem feito escolhas erradas, tem tomado decisões precipitadas, e essas escolhas e decisões estão gerando resultados negativos na sua vida, que hoje, antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer decisão, ela possa buscar na tua palavra qual é a tua vontade, qual é a tua direção, qual é, ó Deus, os princípios para ela ser bem sucedida nessa escolha e nessa decisão. Abençoa o teu filho e a tua filha que ouviram a tua palavra nesta noite, que ouviram a tua palavra neste momento, Senhor. É que eu peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. Fique com esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor esta palavra no teu coração, de tal forma que você possa se tornar uma pessoa sábia, próspera, enfrentando as dificuldades sem cair, enfrentando as crises sem ser destruído. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.